13 horas e 37 minutos, horário de Brasília, de volta com o Mercado de Companhia desta sexta-feira, 9 de agosto de 2011. Hoje vai estar acontecendo vai começar daqui a pouco uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, lá em Curitiba, sobre a questão do meio ambiente. Senadores estarão presentes e o que a agricultura, o que os representantes do agronegócio estão fazendo nesse instante. Prepararam um vídeo muito elucidativo, muito didático, mostrando a posição dos produtores brasileiros, a posição de quem vai ser impactado pela nova lei, o que vai acontecer com o novo código, e esse vídeo tenta explicar aos senadores que desconhecem a agricultura, por hipótese, de como é que vai se dar esse impacto do novo código, não o código atual, já o novo. Então, por exemplo, a história dos 4 módulos, porque quem está dentro dos 4 módulos ficará isento da reserva legal, mas tem que ter as APPs conservadas. Aí o vídeo já começa a colocar o dedo na ferida. Por exemplo, quem tem 4,1, esse é o problema, e assim vai. É muito importante que a gente consiga explicar para a sociedade urbana, para quem vai votar, principalmente aos senadores, quais são os impactos, os verdadeiros impactos que atingem os pequenos e médios produtores, que no Paraná é uma enormidade, é a grande maioria dos produtores rurais. Então vejam este vídeo, uma parte desse vídeo que a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná preparou para explicar à sociedade a posição dos produtores rurais. Vamos inicialmente então ao vídeo da OCEPAR. Roda aí. Para melhor compreender o que precisa ser aperfeiçoado no Código Florestal brasileiro, vamos tomar como exemplo a realidade dos pequenos agricultores do estado do Paraná. – 80% das propriedades rurais paranaenses têm menos de 50 hectares. Vale dizer, são pequenas propriedades que somam ao todo cerca de 300 mil. A gente diversificou em 2 atividades, o gado de leite e o aviário, onde a gente consegue, em cima desses 4 alqueires de terra, tirar o sustento da nossa família. Do produto dessas propriedades depende a sobrevivência das famílias, funcionários e parceiros que ali vivem e trabalham. Certamente mais de 1 milhão de pessoas. E se eu fosse tirar esses 20% de área, com certeza eu teria que estar dispensando esse parceiro que está me ajudando ali. Estaria deixando de dar condições de vida para mais uma família. Tal como está redigido o projeto de lei que tramita no Senado e dará origem ao futuro Código Florestal, não assegura igualdade de tratamento entre todos os agricultores quanto à preservação das reservas florestais. Vamos tomar como exemplo uma propriedade de 72 hectares, ou seja, 4 módulos fiscais com 3,6 hectares de vegetação natural. De acordo com o projeto de lei, o produtor deverá manter a vegetação existente como reserva legal e utilizar para a área agriculturável 64,8 hectares dos 72 totais. Mas se tiver mais do que 4 módulos fiscais, o projeto de lei exige a preservação ou manutenção de uma reserva florestal de 20%. Quer dizer, o proprietário de 4,1 módulos fiscais, ou 73,8 hectares, deverá preservar 18,5 hectares como reserva legal. Só poderá aproveitar 55,3 hectares da sua terra para plantar. A viabilidade e sobrevivência na atividade ficam comprometidas. 2 rios cortam a terra de Arthur Savatsky. Um deles se encontra na divisa de sua propriedade e o outro atravessa suas terras. Arthur recuperou 15 metros de área de preservação permanente às margens dos rios, e não os 30 metros que o Código Florestal exige, mas espera que o seu esforço em favor da conservação ambiental seja considerado. Temos a prova de que o rio está melhor do que há 30 anos atrás. O cooperativismo paranaense propõe que o novo Código Florestal permita a manutenção das áreas consolidadas nas propriedades rurais situadas nas margens dos rios, para não comprometer as atividades já desenvolvidas pelos agricultores. O programa de regularização ambiental nessas áreas deverá observar critérios técnicos, de forma a não comprometer mais de 20% da propriedade. O cooperativismo paranaense propõe também que aquele produtor rural obrigado a manter a reserva legal em sua propriedade possa fazer o manejo sustentável dela. Trata-se de uma prática que o atual Código Florestal já prevê, mas como o Código não expressa claramente as regras dessa atividade, o agricultor não tem segurança em praticá-la.
Carlos César Bovo, agricultor de Apucarana, trabalha em uma área de 19 hectares que herdou de seu avô. A terra fica à margem de um afluente do rio Pirapó e produz café e laranja. 20% desta propriedade é área de reserva legal. Carlos preserva 30 metros de área verde à margem do rio e 50 metros nas nascentes. Por isso é justo que ele receba por serviços ambientais. Hoje aqui nós temos muitos animais, água em abundância. Quer dizer, hoje o senhor é um produtor de café, de laranja e de água? De água e de oxigênio. Muito oxigênio limpo. Porque se nós desmatarmos, acabarmos com as minas, acabarmos com tudo, nós vamos ser prejudicados, nós vamos prejudicar as pessoas que vêm para o futuro. Filhos, netos, bisnetos, nós conservamos tudo que for possível. O cooperativismo paranaense propõe que o Código Florestal implante um sistema de pagamento por serviços ambientais para as propriedades que tiverem excedentes florestais preservados. Esse pagamento será um precioso estímulo para o agricultor, que verá devidamente valorizado seu esforço para a conservação do meio ambiente. As florestas e demais formas de vegetação natural são bens de interesse de todos os habitantes do país. Isso é o que diz o Código Florestal vigente. Ao mesmo tempo, porém, a legislação transfere para o setor privado rural uma parcela desproporcional da responsabilidade pela preservação da natureza. O cooperativismo paranaense propõe que o nível de conservação requerido pela atual legislação florestal preveja a existência de mecanismos mais justos de distribuição de responsabilidades, já que os benefícios são para toda a sociedade. Segundo o artigo 225 da Constituição Federal, toda a sociedade tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo imposto à coletividade o dever de preservá-lo. O agricultor brasileiro contribui de várias formas para a conservação do meio ambiente. Todos os anos, evita a perda de 20 a 40 toneladas de solo por hectare, cultivando 25 milhões de hectares com o sistema de plantio direto, que também apresenta a vantagem de reduzir as emissões de carbono. Em síntese, o setor cooperativista paranaense prega a necessidade de um código que promova a sustentabilidade ecológica e econômica, para garantir a segurança alimentar, a geração de riquezas e a conservação ambiental. A agricultura brasileira, ela não só mantém e preserva o meio ambiente, como mantém o país de pé através desse progresso que nós temos no campo. É isso que é importante, nós não podemos perder isso de vista. Olha, parabéns à Organização das Cooperativas do Estado do Paraná por esse vídeo. Nós mostramos só uma parte dele, esperamos ter uma oportunidade de mostrar na sua íntegra, mas está muito bem colocado e a sociedade brasileira no seu todo precisa conhecer o outro lado, essa realidade que nós estamos mostrando aí. Olha, eu vou falar agora com o coordenador de meio ambiente da OCEPAR, o Silvio Klinski, que está conosco direto de Curitiba. Silvio, boa tarde e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, boa tarde. Bom, Silvio, eu destaquei 3 pontos que esse vídeo está passando para a sociedade, principalmente para os senadores que vão votar. Primeiramente, como é que fica a situação de quem tem 4,1 módulos, que tem até os 4, tudo bem, não é? Pela lei atual está livre da reserva legal, mas quem tem 4,1? Segundo destaque, quem preserva, como o Carlos Bovo, que você mostrou aí, tem 19 hectares e 20% já preservado. Ele produz oxigênio, você ouviu ele falar isso. Ele ganha o que com isso? E as cidades? Por que as cidades não estão sendo discutidas? Não é, Silvio? Realmente, são 3 pontos bem interessantes a serem discutidos com relação ao Código Florestal. O primeiro deles, a gente tenta mostrar para os senadores que a legislação, do jeito que ela está, essa transição, ela prejudica o médio produtor. Primeiro porque o pequeno produtor, ele não é que ele esteja isento de reserva legal, mas sim que a reserva legal dele vai ser composta com maciço florestal se ele estiver na data de 22 de julho de 2008. Então o que a gente pretende com a nossa proposta é que essa transição ela seja feita de uma forma mais sistemática, não abrupta, porque você acaba prejudicando o produtor médio. Sim. Com relação ao pagamento por serviços ambientais, isso é uma tendência que existe no mundo, de que para a gente valorizar as questões ambientais é necessário que seja valorado o meio ambiente. Então, com isso, produtores como o senhor Bovo, lá da região norte do Paraná,
ele fazendo a sua parte, preservando as nascentes, preservando as matas ciliares e algo mais que ele queira, ele poderia entrar no programa para receber recursos de compensação pelo trabalho de meio ambiente que ele está prestando. E com relação às cidades, à sociedade, eu acho que é muito importante que toda a sociedade participe. Uma posição muito pessoal que eu tenho é que as questões ambientais, elas têm que ser, elas são tratadas não só com o meio ambiente, mas com as pessoas. Então, independente se é setor rural, se é setor da sociedade urbana, para nós termos êxito nessas discussões, nós precisamos envolver toda a população, ou seja, toda a sociedade. Todos nós temos que fazer a nossa parte para que a gente consiga êxito nesses trabalhos ligados aos recursos ambientais. Seja na cidade, nós temos educação de não jogarmos o papelzinho de bala que a gente come no chão, ou seja, o produtor manter a árvore em pé, que ele está preservando oxigênio para todos nós. Tá certo. Ô Silvio Krinsky, olha, parabéns pela iniciativa de vocês. Da nossa parte aqui, nós vamos tentar cada vez mais explicar e expandir os conhecimentos dos nossos produtores rurais, mas precisamos também atingir a sociedade urbana. Não podemos ficar com o ônus só em cima dos agricultores. Nós já fazemos a nossa parte e vamos fazer ainda mais. Agora, é preciso que acabe a poluição do petróleo, é preciso que as cidades diminuam o seu impacto sobre os rios, sobre os córregos, para que toda a sociedade, não só os produtores, sejam responsáveis pelo meio ambiente. Essa é a mensagem de vocês, é isso que nós vamos tocar aqui em frente, viu, Silvio? Parabéns mais uma vez e muito obrigado. Vamos em frente, meu amigo. Obrigado a vocês pelo espaço e eu sempre costumo dizer que as discussões do código não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida para que a gente estabeleça aí novos critérios e trabalharmos no meio ambiente. Vamos juntos, vamos juntos. Muito obrigado ao Silvio Krinsky, coordenador de meio ambiente da OCEPAR.